Silvano Salles, o cantor apaixonado do Brasil. Eu não posso ser um namorado rico que você. Você lembra do cantor que fazia multidões chorarem agarradas no paredão, mas que de repente sumiu da televisão? Enquanto o Brasil do Sudeste dizia que ele tinha desaparecido, o Nordeste lotava estádios gritando o nome dele. Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por todas. Silvano Salles, o homem que ajudou a criar o Arrocha, o cantor apaixonado, o artista que foi chamado de irrelevante em rede nacional e respondeu com turnê internacional. Mas afinal, ele abandonou o auge? Ou o auge nunca foi embora? Hoje você vai descobrir como vive Silvano Salles em 2026. E a verdade pode surpreender você. Muito antes dos palcos lotados, existia apenas um menino magro caminhando pelas ruas de Simões Filho, na Bahia. O nome dele? Silvano dos Santos Reis. Ele não nasceu cercado de oportunidades. Nasceu cercado de dificuldades. Filho de família humilde, morador do bairro Cotagipe. Cresceu vendo a mãe trabalhar duro como doméstica. Durante a gravidez, um acidente marcou a história da família. O ferro elétrico explodiu na mão dela. Enquanto passava roupa, ela foi parar na emergência. Anos depois, Silvano cresceria ouvindo que talvez aquele acidente tivesse influenciado sua condição física. Ainda criança, ele já carregava não apenas o peso da pobreza, mas também o peso dos olhares. Na escola, os colegas zombavam, apontavam, riam e ele engolia seco. Mas existia algo que ninguém conseguia arrancar dele: a voz. Antes da fama, ele vendia carimã, aipim, banana na feira de São Joaquim. Colhia frutas no sítio da família e levava para vender. Enquanto outros meninos brincavam, ele trabalhava. E talvez ali, no meio do barulho das barracas, dos gritos dos feirantes e do cheiro de fruta madura, tenha nascido o timbre anasalado, sofrido e melancólico que mais tarde viraria marca registrada. Porque o Arrocha não nasceu em estúdio, nasceu na dor. Silvano começou em bandas locais como Estilos Modernos e Brisa da Noite. Pequenos palcos, bares simples, som improvisado. Mas em 2001, ele tomou a decisão que mudaria tudo: apostar na carreira solo. E ninguém imaginava que aquele feirante da Bahia estava prestes a se tornar um fenômeno que venderia milhões de CDs, mesmo fora do sistema das grandes rádios. Mas o sucesso não veio de imediato, veio da insistência e da fidelidade de um público que se via nele, porque quando Silvano cantava, não era apenas música, era desabafo. Estamos ao vivo! E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Como um cantor ignorado pelas grandes gravadoras conseguiu vender milhões de cópias independentes e lotar shows sem tocar nas rádios nacionais? No próximo bloco, você vai entender como nasceu o império invisível do Arrocha. E talvez você descubra que ele nunca precisou da mídia para ser gigante. Em 2001, Silvano decide seguir carreira solo. Não foi um salto glamuroso. Não teve contrato milionário. Não teve gravadora multinacional. Teve coragem. Empresários regionais perceberam algo que muitos ignoraram. O povo queria se ver nas músicas. O Arrocha ainda era tratado como música de bar, música de sofrimento, música de interior. Mas Silvano enxergou ali uma identidade. E enquanto artistas buscavam tocar nas rádios do Sudeste, ele fazia outra estratégia: CDS independentes. Distribuição direta nas ruas. Venda massiva em feiras e camelôs. Boca a boca. O que a elite da música chamava de pirataria. Para Silvano virou combustível. Se as rádios não tocavam, o povo tocava.
Se a TV não mostrava, os paredões mostravam. E foi assim que, entre 2003 e 2007, ele começou a vender números impressionantes de CDs independentes, algo que, segundo estimativas do mercado regional, ultrapassou milhões de cópias ao longo dos anos. Sem jabá, sem marketing nacional, sem empurrão da mídia. Apenas público fiel. E aí vieram os hits. Quebrou a cara. Mentes tão bem. Eu sem você. Amor de violeiro. Eu resolvi parar, não basta disso de uma vez por todas. Você não dá muito amor pra te ensinar, pra dizer que tá bem. Liga, cobra, vem dando um beijo da noite te chama, dizer que te ama. Esse cara sou eu. O caçador sem caça. As letras falavam de traição, abandono, orgulho ferido. Era sofrimento cantado com intensidade quase teatral. E o público se identificava. Mas enquanto o Nordeste já o tratava como rei, o Brasil oficial ainda fingia que ele não existia. E é aqui que tudo muda. Entre 2008 e 2014, o impossível começou a acontecer. A força popular ficou grande demais para ser ignorada. Silvano começou a aparecer em programas nacionais como Domingo Show, com Geraldo Luiz. Que foi da infância pobre ao sucesso nos palcos do Nordeste. É uma história real, como as pessoas falam aqui na Bahia, sem retoque, sem maquiagem, entendeu? É uma história real, coisas que eu passei no meu passado, que pra onde eu for, eu nunca vou esquecer desse passado meu. Programas de auditório de Gugu. Participações no palco do Faustão. Eu tô carente do seu amor. Essa foi a música que revelou para todo o Brasil, né? Em 2004. Agora vamos relembrar para as pessoas que estão em casa, né, Silvano? Você começou, já foi feirante, não é isso? Sim, eu trabalhei minha infância toda na Feira de São Joaquim. Temos imagens também, vamos ver. Infância eu vendi carimã na Feira de São Joaquim, vendia empim, já vendi banana também. Porque eu sou filho de Simão Silva, num bairro pelo nome Cotegipe, e lá é sítio. Então, na época, eu colhia frutas lá mesmo no sítio e levava para a feira. Era que você vendia na feira. E ali, o Brasil conheceu o menino da feira. Ele contava, emocionado, que vendia carimã, aipim, banana, que colhia frutas no sítio da família, que foi feirante na frente São Joaquim. Não era marketing, era memória. O público se emocionava porque via verdade. Mas junto com a exposição veio também a polêmica. A versão de Águas de Março, rebatizada como Águas de Chuva, dividiu opiniões. De chuva em nós, quando o clima está quente. Críticos torceram o nariz. Mas o que aconteceu? Viralizou. Engajamento antes mesmo de existir a palavra engajamento. Enquanto alguns criticavam, outros defendiam com unhas e dentes. E isso consolidou algo poderoso. Silvano não dependia de aprovação crítica. Ele dependia do povo. Mas todo o auge traz uma pergunta inevitável. Se ele estava crescendo tanto, por que depois pareceu desaparecer? É aqui que começa a parte mais mal interpretada da história. Por volta de 2015, algo curioso começou a acontecer. No Sudeste, novos ritmos dominavam as rádios. O sertanejo universitário explodia. O funk ocupava cada vez mais espaço. E para quem consumia apenas mídia tradicional, Silvano parecia ter desaparecido. Mas isso é a maior ilusão dessa história. Porque enquanto parte do Brasil perguntava por onde ele anda, no Norte e no Nordeste ele mantinha agenda cheia, cachês altos, shows em carnavais e micaretas, eventos privados lotados. O que mudou foi o foco. Ele deixou de disputar espaço em grandes emissoras nacionais e fortaleceu o mercado regional, onde já era gigante. Aqui está o ponto estratégico. Silvano entendeu algo que muitos artistas não entendem. Não é preciso ser unanimidade nacional para ser extremamente lucrativo. Ele preferiu ser rei em sua terra.
do que coadjuvante no eixo Rio-São Paulo. Mas nem tudo foram flores. Nesse período, surgiram disputas judiciais envolvendo contratos antigos e direitos autorais. Situações comuns no meio artístico, mas que consomem energia, tempo e dinheiro. Nada de escândalos explosivos, nada de falência, nada de decadência, apenas ajustes de rota. Só que em 2020, veio algo que ninguém esperava. Em 2020, a pandemia paralisou o Brasil. E para artistas que vivem de palco, isso significa parar completamente a máquina. Sem shows, sem público, sem estrada. Foi nesse período que surgiu uma das maiores narrativas distorcidas. Silvano quebrou. Silvano faliu. Silvano acabou. Mas a realidade foi diferente. Durante a pausa forçada, ele abriu um bar em Salvador como alternativa de renda, algo que muitos músicos fizeram naquele período. Não foi desespero, foi adaptação. Enquanto isso, ele investia em projetos digitais, audiovisuais e lançamentos nas plataformas de streaming. Só canta música apaixonada. Você é romântico, transmite, né, o romantismo para os seus fãs, coloca o cantor apaixonado. Aí eu botei o cantor apaixonado. E realmente eu sou o eterno apaixonado. Se tornei um eterno apaixonado. Teve shows que eu fazia o show e aí não falava o cantor apaixonado. E aqui tem um detalhe importante. Diferente de muitos artistas que dependem exclusivamente de show, Silvano já tinha feito investimentos ao longo da carreira. Imóveis, negócios próprios, gestão mais independente. Ou seja, ele não estava lutando para sobreviver, estava esperando o mercado voltar. E quando voltou, voltou com força. Mas ninguém imaginava que, em 2024, o nome dele voltaria aos Trending Topics de uma forma totalmente inesperada. E aqui a história ganha um capítulo quase cinematográfico. No início de 2024, dentro do BBB 24, o cantor Rodriguinho afirmou que ninguém conhece Silvano Salles. Ele não sabe, cara. Ontem ele tava pedindo Silvano Salles. Quê? Não vem ninguém que eu gosto, Silvano Salles. Ah, eu gosto de Silvano Salles. Tudo bem, mas vocês de lá, daqui não vai... Entendeu o que eu tô dizendo? Ele não sabe quem é. Não, mas isso daí no pai é a mesma coisa que... A frase viralizou, mas o que parecia crítica virou combustível. Porque bastou isso para a internet explodir. Fãs começaram a postar vídeos de shows lotados, relembrar hits, mostrar números, defender com orgulho. Rodriguinho acabou pedindo desculpas publicamente e o episódio revelou algo muito maior. Silvano não precisava provar nada. A base dele era fiel e combativa. Enquanto alguns discutiam se ele era relevante, ele já estava com a agenda fechada para 2024 e 2025, inclusive com turnês internacionais. E aqui chegamos ao ponto que muitos querem saber. Afinal, como vive Silvano Salles hoje? Ele realmente abandonou a carreira? Ou está vivendo uma fase ainda mais sólida? Depois do episódio do BBB 24, o que aconteceu não foi silêncio, foi movimento. Em 2024, Silvano retomou turnês com ainda mais intensidade. E não apenas no Nordeste, ele levou o Arrocha para fora do Brasil. Passou por cidades como Paris, Milão, Lisboa, Porto, Dublin. Nos Estados Unidos, realizou shows em Filadélfia, Boston, Danbury. Ou seja, enquanto parte do público perguntava se ele ainda existia, ele estava cantando para brasileiros que moram fora e carregam o Nordeste no coração. Quebrou a cara. Eu resolvi parar. Não basta disso de uma vez. Mentes tão bem. Que parece. Sou caçador sem caça. E isso revela algo poderoso. O Arrocha não é regional, é emocional. Ele pode não tocar em todas as rádios nacionais, mas toca onde realmente importa, no público que paga ingresso.
E agora, chegamos ao ponto mais esperado. Hoje, aos 46 anos, Silvano vive uma realidade bem diferente daquele menino da feira. Ele reside em uma área nobre, na região de Salvador, na Bahia. Mantém investimentos em imóveis. Tem gestão de carreira independente. É casado com a empresária Jéssica Dandara, pai de 2 filhos, Gabriel e Silvano Júnior. Visualmente mudou. Barba mais marcante, óculos escuros, imagem mais madura, mas a essência continua a mesma. E diferente do que muitos imaginam, ele não enfrenta dificuldades financeiras. Pelo contrário, é considerado um dos artistas mais rentáveis dentro do Arrocha, com shows confirmados inclusive para o Carnaval de 2026. A pergunta então é: ele abandonou a carreira? Não. Ele abandonou a necessidade de aprovação da grande mídia. Existe uma diferença enorme. Silvano não caiu. Ele apenas deixou de buscar validação nacional para fortalecer o próprio território. E talvez esse seja o verdadeiro segredo da longevidade dele. Silvano Salles representa algo maior do que sucesso comercial. Ele representa resistência regional. Representa um artista que nasceu pobre, foi feirante, sofreu zombarias na infância e transformou tudo isso em combustível. Ele ajudou a consolidar o Arrocha como gênero e, mesmo quando parecia invisível, estava mais forte do que nunca. Agora eu quero saber de você. Você acha que ele foi injustiçado pela mídia nacional? Ou você também achava que ele tinha sumido? Qual música dele mais marcou sua vida? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler sua opinião. E se você chegou até aqui, já deixa o like porque essa história mostra uma coisa muito clara. O verdadeiro brilho não depende do holofote. Ele depende da base. E Silvano Salles construiu a dele muito bem. Até o próximo vídeo.